Renovar a vida foi o tema do 12º Encontro Estadual dos Aposentados e Pensionistas do Sindiprev Santa Catarina, que aconteceu nos dias 18, 19 e 20 de agosto, na pousada Vila do Farol, em Bombinhas, Santa Catarina. Estiveram presentes aposentados e pensionistas filiados do INSS, Ministério da Saúde e Anvisa. O encontro provocou reflexões sobre o desenvolvimento humano, a união e a solidariedade. Também foi uma oportunidade de rever colegas e atualizar-se sobre os encaminhamentos de luta da categoria. Nós temos que quebrar esses paradigmas, nós temos que ter essa consciência e desafiar a todos os trabalhadores a repensar isso aí. Mudar esses paradigmas, quebrar velhos conceitos, ter novas visões, acabar com certos preconceitos, renovar a vida é isso. É a gente começar a ter essa noção de que ser, né, é melhor do que ter. Nós temos gerações inteiras deprimidas em função dessas questões de consumo. Nós temos que acabar com isso. Nós não podemos perder mais gerações e trabalhadores envolvidos nessa grande farsa, né, do consumo e da felicidade que o consumo oferece. Muito pelo contrário. Então esse é o desafio do Sindiprev nesse encontro. Renovar a vida é isso, é discutir, dialogar e mudar conceitos, mudar a maneira com que a gente vê a vida. Qualidade de vida é muito mais do que apenas ter as coisas, né, e consumir. Para mim, renovar a vida é participar da vida que aí está, que nos apresenta. Com a idade que a gente tem, nós precisamos participar de todas as atividades que a gente puder, né? É isso que a gente precisa, ter uma atividade realmente bem boa na nossa vida para que a gente possa viver plenamente. Com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente tem, com muito se vive, com pouco se passa. Então não precisa consumir muito nos shoppings, nos supermercados. Comprar exatamente o que é necessário para a gente poder sobreviver. A pesquisadora e jornalista Elaine Tavares realizou uma importante análise de conjuntura que permitiu entender melhor a relação entre os países exploradores e os países explorados no atual momento do capitalismo. Também permitiu compreender a situação atual dos trabalhadores organizados. Quando você coloca numa discussão menos consumo, mais mobilidade e mais saúde, tu estás justamente falando sobre o quê? Tu estás falando sobre uma nova maneira de organizar a vida, né? Que não é essa que a gente tem hoje. Porque no mundo capitalista contemporâneo, é absolutamente impossível menos consumo, né? É da natureza do capitalismo que a gente consuma, a tal ponto que, hoje, todas as coisas que a gente compra, elas já vêm embutida nelas a tal da obsolescência programada, que é o quê? Aquela coisa tem um tempo fixo de vida, ela se acaba em X dias, né? Assim, a lâmpada, a televisão, a geladeira, ninguém mais compra uma geladeira como nos anos 50, que durava 30 anos. Ela vai fatalmente estragar num número X de dias. Então, o consumo é a natureza do capital. Sem o consumo, não existe o capitalismo. Então, quando eu proponho menos consumo, eu estou dizendo que eu não quero viver nesse sistema capitalista. Porque o consumo ele não está relacionado só às coisas, ele também está relacionado às pessoas, né? Hoje, por exemplo, a gente também consome pessoas, né? O trabalho no sistema capitalista consome as pessoas. E é por isso que as pessoas não têm saúde. Quando a gente chega numa determinada idade, a gente já foi tão consumido, tão explorado, que a saúde também é uma coisa que é impossível de alcançar. Então, quando o sindicato propõe menos consumo e mais saúde, implicitamente ele está propondo outra sociedade, outra maneira de organizar a vida. Qual é a natureza do capitalismo? Para que exista esse centro, é absolutamente necessário que exista uma periferia. Ok? Então, no capitalismo, é impossível existir uma periferia desenvolvida, porque é da natureza do capitalismo que a periferia seja subdesenvolvida para que o centro possa ser desenvolvido. Então, para que a Europa mande, para que os Estados Unidos mande, para que esses países se consolidem como centro
do sistema, é preciso que existam nós. América Latina, a África, a Ásia, esses países que são considerados a periferia do mundo. Nesse contexto, pessoal, é impossível o desenvolvimento na periferia. Existe um teórico muito legal da gente ler, quem tiver interesse em discutir isso, que chama-se Gunder Frank. Ele é um alemão que veio para a América Latina e viveu aqui a sua vida inteira, a sua produção teórica toda foi feita na América Latina. E ele escreveu um livro muito legal que chama-se O Desenvolvimento do Subdesenvolvimento. E que é muito interessante da gente pensar o nosso país, por exemplo. Hoje que a gente vive aqui no Brasil uma chamada crise, né? Que a gente viveu há poucos anos uma bolha de crescimento, e hoje nós estamos em queda, em decrescimento, em subdesenvolvimento. O que isso significa? Significa que esse crescimento que a gente teve há uns anos atrás, ele não foi um crescimento de verdade. Ele foi um crescimento do subdesenvolvimento. Então, nós crescemos um pouco, aparentemente, economicamente, mas isso não se sustenta. Por quê? Porque é da natureza do capitalismo que lugares como esse onde nós estamos não se desenvolvam. Esse tema do encontro ele é um tema bem interessante, porque ele propõe justamente isso, menos consumo, mais mobilidade, mais saúde. Isso remete ao seguinte, para que isso realmente aconteça, é preciso também mudar a política, né? Porque a saúde da gente ela está automaticamente ligada à vida que a gente leva. E a vida do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Então, quando tu propõe um mundo com menos consumo, com mais mobilidade e mais saúde, tu está fatalmente propondo outro mundo, né? Porque no mundo capitalista, a essência, a natureza do capitalismo é o consumo. Ou seja, tu tem que consumir, consumir, consumir. Não só as coisas, mas também as pessoas, né? A vida, a saúde, tudo é consumido. Então, quando o sindicato traz essa proposta para os aposentados, ele também está propondo uma outra maneira de organizar a vida. E isso realmente é muito transformador. Elisa Ferreira, psicóloga, assessora do Departamento de Saúde do Trabalhador do Sindpreves de Santa Catarina e apresentadora do programa Saúde é Tudo, trouxe formas inovadoras e refletivas de como podemos ver o mundo desde uma perspectiva não consumista e associada à saúde, no tempo humano do envelhecer. O fato de a gente estar presente e atento a tudo aquilo que o sindicato realiza e a gente traz para a prática do dia a dia, para a luta, para aquilo que é lição para você, já é um incentivo para você buscar a vida cotidianamente, diariamente, né? Ou aquela outra opção de ficar em casa vendo televisão e tal e vendo o mundo passar na tua frente. É possível viver com menos consumo? E eu acho que o fato de você se abastecer daquilo que é essencial para a vida é mais do que suficiente. Você não precisa estar se abastecendo diariamente de guloseimas, de festas e coisas assim. Essas festas podem ser usadas mais esporadicamente, né? Mas eu acho que o dia a dia, feito assim com muita naturalidade, é muito tranquilo e dá para se viver tranquilamente. A gente não precisa de muita coisa para ser feliz. A gente precisa de pouca coisa. Muito amor, e amor não custa nada. É necessário, para que a gente consiga manter a nossa saúde integral, física e mental, que a gente tenha muito claro essa questão da temporalidade. É muito comum as pessoas em depressão ficarem fixadas em eventos do passado. Normalmente é isso que acontece. Um caso de depressão é uma fixação num evento passado, né? Casos de ansiedade é um projeto, se projetar para o futuro. Então, a questão da temporalidade é extremamente importante, porque a gente precisa viver o agora. E é disso que nós queremos falar. Como está e como é o momento de vocês agora? O que está acontecendo com vocês? E também pensar no futuro, mas como projeto. Então, como eu disse,
Quando há problemas, né, relativos à depressão, fica-se no passado, ou então a ansiedade lança-se para o futuro. Agora, uma questão que é muito importante para a gente garantir a nossa saúde mental é a gente ter horizonte de futuro. O que acontece antes e depois da aposentadoria? Né? Para a gente poder pensar um pouco no que foi, né? No que foi e em como vocês eram tratados, então. Né? Qual era a condição de vocês enquanto trabalhadores que se aposentaram. Né? O trabalho, ele forja, ele atravessa uma identidade. Ele constrói a identidade de nós todos. O que você fazia lá no seu trabalho é algo que te perpassa, é algo que te transformou no que você é. Né? A gente vê em diversas categorias profissionais, pessoas que trabalham, por exemplo, ligadas à justiça, têm um tipo de comportamento, pessoas que trabalham em unidades de saúde, têm um determinado tipo de comportamento, as pessoas que trabalharam e trabalham no serviço público têm um outro tipo de comportamento, enfim. O trabalho nos atravessa, nos constitui e forja a nossa identidade, quem nós somos. Mas há uma alteração da identidade. As pessoas, elas, naquele momento, elas passam a ser a Maria, o José, o João, mas elas passam a ter uma outra definição, aposentadas do serviço público. E aí, que lugar é esse na sociedade? Que lugar é esse em casa? Que lugar é esse na vida? Como é que vocês lidam com isso? Acho que tem algo que é antes ainda, como lidar com esse momento e depois. Né? Aqui todos são aposentados, então já passaram por isso, a maioria, né? Já passaram por isso. Outros estão aí em abono de permanência, outros na ativa, mas, enfim, é uma realidade que está aí. Né? Então, há uma alteração da identidade profissional, algo que precisa ser reconstituído, algo que precisa ser reconfigurado, reencontrar um lugar no mundo. Né? Porque imaginem o dia a dia. Né? Você não vai para o trabalho, e aí o que acontece? Você fica em casa, você vai para a ginástica, você cuida do neto, né? Você faz, né, uma série de atividades, mas e você? O que você faz por você após a aposentadoria? Renovar a vida é procurar, depois de se aposentar, novas opções de vida. Ou seja, pensar mais em si. Procurar novas opções de lazer, procurar se gostar mais. Porque enquanto a gente está trabalhando, a gente normalmente se preocupa muito no serviço, marido, filhos. E depois que se aposenta, aí é o momento de pensar em si mesmo, de tentar fazer tudo aquilo que gosta. A vida se renova a cada dia, né? E hoje, no mundo em que nós vivemos, o consumo, de toda essa corrida ao consumo, tem que parar, tem que dar uma freada. E as pessoas pensar mais, viver mais fácil, viver mais sem problemas. E a gente fala que a terceira idade, a melhor idade, pegou os vícios ainda, principalmente na modernidade agora, também pegou os vícios do consumismo. Eu acho que a gente tem que parar um pouco isso e viver mais a vida, a natureza, a família, o meio ambiente, já falei, a natureza. Então essa é uma forma de viver bem o dia a dia. Cada dia vivido, você tem que ter alegria, amor, compreensão, ser boa pessoa com as pessoas, com outros. É viver cada dia. Eu acho assim. E é possível viver com menos consumo? Eu vivo com menos consumo.
Eu caminho, eu fotografo. Cada coisa para mim, mesmo na fotografia que eu estou fazendo esse tipo de trabalho, é tu encontrar a beleza até num pássaro morto. Sentir um botinho na praia. Sentir uma gaivota e uma garça. Eu acho que ser feliz é viver cada dia um momento diferente. Nos construímos socialmente no trabalho. Desenhamos nossa identidade ao longo dos anos produzindo. Temos o rosto de uma classe social. Somos trabalhadores e trabalhadoras que, no momento de nos aposentar, de fazer o balanço da nossa construção, fazemos parte do que erguemos no passado, dos sentimentos e sensações que nos abrigam no presente e construímos um futuro que precisa ter e terá, a cada dia, mais vida.